paz do Senhor Jesus Cristo a vocês, famílias estruturadas na pedra angular que é Jesus Cristo. Assim como vimos, no vídeo anterior que falamos sobre a estrutura da família. Continuando a nossa série, hoje é o segundo vídeo e nós vamos falar sobre o papel dos pais e o papel dos filhos. Eu quero começar com um homem extraordinário na Bíblia, que foi Abraão. Deus fez uma promessa a ele e toda a sua descendência, que o abençoaria grandemente e em abundância. Deus, ele falou para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela, para onde eu lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação. E Abraão assim fez por obediência a Deus. E lá em Gálatas 3:29 está escrito assim: e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, que a promessa de prosperidade, uma promessa de abundância. Nós também temos essas promessas que vieram para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, estamos alicerçados nessa rocha, somos de Cristo, somos cordeiros com Cristo, que morreu numa cruz para que hoje nós pudéssemos ser chamados de filhinhos do Pai. Amém? Isso é uma coisa maravilhosa. E o primeiro passo que nós vamos aprender sobre a função de pais e a função de filhos, primeiro que nós vamos aprender é a função dos pais. Porque os pais, eles devem ser guiados por Deus e dar uma boa instrução aos seus filhos. Todas as passagens que eu direi aqui nos vídeos, eles vão estar na descrição. Irmãos, medite em todas essas passagens, porque é Cristo falando verdadeiramente conosco nos nossos corações. Amém? A primeira é em Provérbios 22:15, que de maneira geral os filhos tendem a acreditar que sabem de tudo, mas na verdade eles estão aprendendo diariamente, assim como nós pais também estamos aprendendo diariamente. E nós, no papel de pais, devemos dar boas instruções aos nossos filhos. Na Bíblia tem escrito que nós devemos instruir as crianças no caminho em que elas devem andar, para que quando ela crescer, ela não venha se desviar dele. Por mais que os nossos filhos possam se tornar rebeldes em certa temporada da sua vida, existe um certo período que eles vão se lembrar de tudo aquilo que ele passou, de todas as nossas instruções, de todas as nossas falas. E em certo momento em que vier essa clareza de instruções que foi dada a eles, quando criança, eles vão estar dentro do caminho do Senhor. Se eles tiverem saído, eles vão voltar para o caminho do Senhor. Mas o nosso papel de pai é o que a gente deve fazer, é instruir os nossos filhos no caminho de Deus. O segundo ponto para a função de pai é prover todas as suas necessidades. E isso está lá em 1 Timóteo 5, no versículo 8. A vida do ser humano se desenvolve em ciclos. No primeiro ciclo, os pais são os que trabalham e o que provê, que supre todas as necessidades do filho. No segundo ciclo, são os filhos que têm a força de provisão de família. Assim como eu falei, no vídeo anterior, que nós somos um instrumento, somos espelho na vida, das crianças na quais nós instruímos, assim eles serão no futuro. A gente tem que ser realmente um espelho, porque eles vão ver em nós, não, meu pai fazia dessa forma e deu certo, então eu vou fazer dessa forma também. No primeiro ciclo, nós provemos, mas no segundo ciclo, quando a criança já é adulta, quando ele vai formar a sua família, eles nos vê como espelho. E assim como nós somos provedores do lar, com boas instruções aos nossos filhos, com certeza eles farão assim também na vida, na família deles.
O terceiro passo na função de pai é ensinar os valores morais, de acordo com a palavra de Deus. A disciplina ministra aos filhos deve ser equilibrada, não pode ser muito drástica nem muito permissiva, pois ambos os extremos são perigosos. Os filhos podem desanimar e se perder, como aconteceu com os filhos de Eli, que nunca os disciplinou, e isso os conduziu à morte prematura. Essa passagem de Eli, que ele foi um grande homem, mas infelizmente dentro da sua casa, os filhos dele se perdeu. A gente pode ler isso lá em 1 Samuel 3, no versículo do 11 ao 14. Os filhos de Eli, eles estavam dentro da casa do Senhor, mas eram filhos rebeldes, eram filhos que não foram instruídos conforme deveria. Eram filhos que eles pegavam ali as ofertas que davam para eles consumiam as ofertas do Senhor de forma que não era para serem consumidas. E Eli, ele era um bom instrutor. Tanto que Samuel, ele foi um grande homem, foi um grande profeta, mas infelizmente ele não deu essas boas instruções aos seus filhos. O quarto ponto para a função de pai é aplicar uma correção eficaz. Irmãos, em Provérbios, no capítulo 13, versículo 24, vai estar lá a aplicação da correção para com os filhos. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for aplicar a correção para os nossos filhos, porque a correção para os nossos filhos, ela tem que ser uma correção para edificar. Ou do mesmo modo que o homem coloca varas para guiar o crescimento de árvores e impedir que elas enverguem durante o seu desenvolvimento, assim também faz o pai com relação ao filho. Então, as nossas instruções ela tem que ser para edificar, para instruir. Não, filho, é por aqui. A palavra do Senhor diz que a gente deve fazer isso. Tudo que a gente for fazer, que a gente faça segundo a palavra do Senhor nos diz, e não de qualquer forma. Sem contar que as nossas instruções também tem que ser não apenas de palavras, mas também de atos, de ações. Os nossos filhos, muitas das vezes, eles não ouvem o que a gente fala, mas eles vê o que a gente faz. E a nossa instrução principal é pelo nosso testemunho de vida. Qual testemunho que você tem dado dentro da sua casa? Você tem andado nos caminhos corretos, nos caminhos de Cristo? Ou você também tem sido um cristão tortuoso? Então, a nossa aplicação de correção para os nossos filhos tem que ser para edificar. Outra também, a correção ela tem que ser para motivar. A gente nunca pode destruir os sonhos de nossos filhos. A gente tem que estar ali edificando. É muito triste pra gente. Eu acredito que várias pessoas passou por isso. Quando era criança, quando era adolescente, de querer algo e o pai ou a mãe ou a pessoa que tá ali do seu lado, que é mais próxima, fala assim: não, não tem como você fazer isso, não, porque isso é demais. Ou fala assim: não, você não vai servir a tal profissão, você não vai ser um professor, você vai ser um médico, você vai ser isso. Sim, a gente tem que profetizar na vida dos nossos filhos, mas a gente não tem que intervir nos sonhos dos nossos filhos. Nós temos que sonhar junto com ele. Nós não deveremos destruí-los, mas sim edificá-los na rocha que é Cristo Jesus. Nós temos que motivá-los a ser melhores a cada dia, nunca para a destruição, sempre para a edificação. E no terceiro ponto, para a correção dos nossos filhos, para consolar. Na Bíblia diz que nós, como pais, não devemos entristecer os nossos filhos, né? Que nós venhamos dar boas instruções e sempre venhamos consolar. Os filhos devem entender que não estão sozinhos em suas lutas, mas que contam com a ajuda e com o apoio dos pais. Nós, como os pais, devemos estar lado a lado ali com os nossos filhos, na instrução, que eles venham saber que neste mundo eles não estão sozinhos, que sempre tem alguém.
abaixo de Deus para poder estar lutando as lutas juntamente com eles. Dê boas instruções, esteja com eles diariamente. Ore pelos seus filhos constantemente e que eles saibam disso, que tem uma pessoa que ora, que tem uma pessoa do lado deles, que estão lutando juntamente com eles para o crescimento deles e para a edificação, para que eles tenham um crescimento na vida espiritual, na vida financeira, em todas as áreas, que eles possam saber que nós, como pais, estamos juntamente com eles. É um dos objetivos na função de pai, é o desenvolvimento dos nossos filhos, que é edificante, irmãos. Ver os nossos filhos crescer na graça e no amor divino. É o segundo tópico, sabe? Que na função, né, de pai, na função de filho, é sobre a mulher dentro da família. Lá em Salmo 128:3 diz: Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Olha que coisa maravilhosa, irmãs. Nós, como mulheres, ser comparadas à videira frutífera. A videira é uma representação de alegria e da frutificação. São essas as duas habilidades que o Senhor deu às esposas. O Senhor também lhe deu graça para edificar a sua casa e descobrir quais são os dons dos seus filhos e quais são os negócios adequados para os teus maridos. É um papel assim muito, vamos dizer que um pouco árduo, sabe, para a mulher, mas nós fomos incumbidas pelo Senhor, assim como a videira frutífera. Como você tem sido dentro da sua casa? Medite, sabe, nisso hoje. Que você fala, Senhor, eu quero ser como a videira frutífera. Eu quero trazer a alegria para dentro do meu lar. Sabe, que os meus ramos venham dar muitos frutos. Que orem pelos seus filhos, para os dons dos teus filhos, para o crescimento dos teus filhos. Ore pelo teu marido, pelo negócio dos teus maridos, do teu marido, para que ele venha crescer verdadeiramente. No capítulo 31 de Provérbios, Salomão, ele apresenta uma lista de características que resume o trabalho da mulher. No capítulo 31, a partir do versículo 10 até o versículo 31 de Provérbios, Salomão ele apresenta uma lista de características de uma mulher virtuosa. Irmãs, guardem isso verdadeiramente no coração de vocês. No versículo 10 fala que é um presente de Deus para quem tem uma esposa, porque é muito valioso que as pedras preciosas. Olha que maravilha. Você ser comparado a pedras preciosas. Quem tem uma esposa tem como se fosse uma pedra preciosa. A esposa ela tem que transmitir confiança. A esposa ela é uma bênção. A esposa ela é trabalhadora. Ela sabe providenciar. Ela sabe zelar pelo bem-estar da sua família. Ela preocupa-se em deixar uma herança para os seus filhos. Ela é esforçada, ela é corajosa, ela tem discernimento para as finanças. A mulher ela não é gastadeira. A mulher ela é uma auxiliadora para o esposo com as suas finanças. Ela sabe fazer o teu trabalho. É misericordiosa com os necessitados, é precavida com a sua família, ela é elegante, ela incentiva o seu marido no ministério. Olha que maravilha, mulher. Você tem que ser a maior incentivadora do seu esposo dentro do ministério dele. O que Deus tem levantado para o seu marido fazer? Você tem que estar lado a lado ali com ele, no seu ministério, auxiliando. Seu esposo, ele não pode estar no ministério sozinho. Ele não consegue sozinho. Ele precisa de uma auxiliadora, de uma instrutora que está lado a lado com ele para nos momentos mais difíceis. Na Bíblia, a gente fala que o cordão de duas dobras ele é mais difícil de se quebrar. Então, assim, os dois estando dentro do ministério é mais difícil para que esse ministério venha se romper. Então, a gente precisa estar lado a lado com os nossos esposos para que ele venha crescer dentro do ministério. A mulher, ela incentiva seu marido no ministério.
ela é empresária, ela antecipa os acontecimentos, sempre tem uma palavra de sabedoria e sabe praticar as misericórdias. Ela sabe valer-se por si mesma, sem ser uma carga para ninguém. Sabe ganhar o respeito e a admiração da sua família. A mulher destaca-se sobressaindo perante os demais. A mulher ela não deixa enganar pela aparência física, pois toda a sua confiança está depositada em Deus. Suas obras são mais eloquentes do que as suas palavras. Olha que maravilha. Isso é uma mulher virtuosa. Guarde todas as palavras, depois vocês leiam Provérbios 31, do versículo 10 até o versículo 31. As qualidades de uma mulher virtuosa. Irmãs, carreguem isso para a vida. Tentem todo dia praticar alguma coisa, sabe, da mulher virtuosa. Com o passar do tempo, isso vai ficando automático na sua vida. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor, ele muito excede a muitas pedras preciosas. E o outro é a mulher dentro do ministério. Lá em Tito 2,4, vem falar sobre a mulher dentro do seu ministério. O apóstolo Paulo era muito enfático quando falava do trabalho com um grupo homogêneos. Ele motivou as mulheres a se desenvolverem no ministério e se capacitarem, a fim de que fossem capazes de ensinar a outras mulheres. Que tipo de mulher tem sido você? Você tem sido uma boa instrutora ou você tem sido uma tola? A gente tem que dar boas instruções aos nossos próximos, a outras mulheres, dar bons exemplos. Temos que ser mulheres que edificam outras mulheres, e mulheres que têm as casas edificadas em Cristo Jesus e estruturadas. Uma mulher estruturada em Cristo, que foi edificada em Cristo, ninguém pode detê-la. Como tem sido você dentro do seu ministério? Como tem sido você dentro do seu lar? Que boas instruções você tem dado às próximas? O próximo tópico é semear o melhor na vida dos nossos filhos. Lá em Gálatas 6, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim: Não nos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso quer dizer que tudo que a gente planta, nós colhemos. E o que nós temos plantado na vida dos nossos filhos? Sabe, Paulo ele nos lembra da importância da semeadura e da colheita. Deus nos deu um forte desejo de trabalhar em favor da restauração da família e chegar à conclusão de que maior proteção para a família é quando o casal trabalha em equipe dentro do seu ministério. Como eu falei anteriormente, no vídeo anterior sobre a estrutura da família, a nossa família ele é o nosso maior ministério. É o primeiro ministério que Deus entrega nas nossas mãos. E o que nós temos feito com esse ministério que Deus entregou nas nossas mãos? Como nós temos cuidado? O que nós temos semeado na vida dos nossos filhos? Nós temos que semear coisas boas, porque se nós semearmos coisas boas, colheremos coisas boas. E Lu, como nós vamos semear coisas boas? Como eu faço para semear na vida dos nossos filhos? O primeiro, nós semeamos com palavras e nós semeamos também com atitudes positivas. Quais são as palavras que você tem lançado sobre a vida dos seus filhos? Como é a sua atitude para com o seu filho? Como você tem tratado ele dentro de casa? Como você tem dado essas instruções? Semear com palavras. Você e eu sabemos o quão importante é usar a linguagem positiva. E esse deve ser a linguagem da fé, pois por meio dela não nos deixamos influenciar pelas circunstâncias. Na vida dos nossos filhos, nós não venhamos reclamar, tipo, nossa, esse menino só bagunça, nossa, esse menino só me traz problema. Não, irmãos, a partir de hoje, você vai profetizar na vida do seu filho. Seu filho, ele não é um bagunceiro. Você fala, meu filho é organizado. Meu filho não sabe só pegar as coisas para quebrar, não. Meu filho, ele pega as coisas
para produção de bens. Meu filho, tudo que ele pegar vai prosperar. Tudo que o meu filho colocar as mãos será bem-sucedido. O meu filho é bem-sucedido, o meu filho é próspero. Lance palavra de bênção sobre a vida dos seus filhos. E que as suas atitudes também venham falar mais alto. Às vezes a gente fica muito zangada, isso é coisa natural do ser humano. Mas que a gente venha mudar essa atitude, que a gente não venha ser brigão dentro de casa, que a gente venha respirar fundo, contar até 10 e começar a instruir os nossos filhos com mais calma. A menino, em vez da gente estar gritando, menino, para de bagunça, fala, meu filho, não faça mais dessa forma. Vamos tentar fazer dessa outra forma. Ajude a mamãe. Vamos pegar, vamos catar esses brinquedos e tentar mudar dentro da sua casa as atitudes. Assim, com o passado, é difícil no começo. Parece que as coisas não funcionam, mas com o passar do tempo você vai vendo que tudo isso vai funcionar. Outra é semeando com integridade. A vida de integridade é uma vida de relacionamento íntimo com Deus e com a sua palavra. É aquele que obedece às leis divinas, não desacata as leis humanas. Se a gente for de acordo com todas as leis divinas, nós não vamos desacatar as leis humanas, porque nós, como os cristãos, entendemos que quem estabeleceu as autarquias foi Cristo Jesus. Então, nós devemos saber lidar com lideranças. Nós devemos ser obedientes também em tudo, dentro da igreja ou fora da igreja, devemos respeitar. Com isso, a gente está sendo íntegro. E o nosso filho, ele vê isso conosco. E ele reflete isso. Dentro de escolas, eu vejo muito a professora falar que existem muitas crianças que são desobedientes, que não sabem acatar, não sabem respeitar. E isso muitas vezes vem de dentro de casa. Se nós, como os adultos, não sabemos respeitar outros adultos, que não sabemos respeitar líderes, não sabemos respeitar lideranças, não sabemos lidar, né, com o alto escalão, né, nosso filho também não saberá. Nosso filho não saberá lidar com pessoas que estão ali acima deles para poder instruí-los. Então a gente tem que saber respeitar a cada um e dar esse exemplo dentro de casa, para que eles continuem respeitando outras pessoas, outros adultos ou qualquer pessoa que esteja ali na liderança. E a gente também tem que semear na espiritualidade. Como nós temos sido cristãos que oram, por mais que assim não pareça que não faça muita diferença, mas faz grande diferença. A gente chegar lá na madrugada, colocar a mão assim na cabeça dos nossos filhos e profetizar, orar por eles, colocar na cabeça dos nossos esposos também, orar por eles, orar pela nossa casa, ungir a nossa casa, ungir os nossos filhos, isso faz uma grande diferença. São atos de fé, são pequenas coisas que são como tijolinhos no mundo espiritual. Todo dia você vai colocando um tijolinho, todo dia você vai colocando um tijolinho. Isso é como uma escada para o sucesso. Você vai colocando ali tijolinhos por tijolinhos. E você vai ver que no mundo espiritual você vai subindo, sua família vai subir, seu filho vai subir, o seu esposo vai subir também. Isso é coisa que vai ficar guardada para sempre na vida do seu filho. É a espiritualidade, é a fé. Mesmo sabendo que a salvação não é algo hereditário, e sim um compromisso pessoal com Deus, a gente tem que fazer isso diariamente, é orar pela salvação da nossa família. E outro para semear na vida dos nossos filhos é semear a disciplina. O objetivo da disciplina é dar direção aos filhos, não lhe causar feridas, nem lhe causar traumas. A disciplina é um freio que se opõe
aos impulsos desordenados do ser humano. Salomão diz que o filho nasce com a imprudência inerente à sua natureza, mas a vara da disciplina, a direção e a correção contribui para afastar deles esses defeitos. Isso nós vamos encontrar lá em Provérbios 29, 15. Nós devemos sim disciplinar os nossos filhos. Hoje em dia, o mundo prega que nós, como pais, não devemos corrigir os nossos filhos, que nós devemos não castigá-los. Mas a Bíblia, ela nos instrui, sim, a disciplinar os nossos filhos. Porque quando a gente disciplina os nossos filhos, nós damos um direcionamento. E qual tem sido o direcionamento que você tem dado aos seus filhos? O próximo é semear uma imagem correta. Que tipo de imagem, né, nós temos passado para os nossos filhos? Nós também não devemos ser ditadores dentro da nossa casa. Nós devemos dar as instruções conforme a Bíblia nos instrui, né? Uma instrução baseada na fé, uma instrução baseada no amor de Cristo, que nós venhamos amar os nossos filhos e discipliná-los com amor, entendeu? O modo como vemos e nós mesmos refletem na imagem que temos de Deus. Se o adversário conseguir destruir nossa imagem, terá conseguido matar os nossos sonhos e as esperanças. Nós não devemos dar legalidades a Satanás para que ele venha matar a nossa imagem como verdadeiros cristãos. Hoje nós vemos por diversas vezes, em vários lugares, eu tenho visto muito isso, irmãos. Pessoal fala bem assim, nossa, mas esse aí, crentinho, nossa, esse aí, desse jeito, eu não quero ser crente se for dessa forma. As pessoas têm colocado uma imagem ruim de cristão. Mas, irmãos, nós devemos ter uma imagem assim como Deus é. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Deus, na sua palavra, ele fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. E nós, então, devemos ter essa imagem correta. Devemos passar para as pessoas essa imagem de Cristo, uma imagem correta de um verdadeiro cristão. Todo ser humano tem a dignidade própria e quando ele é pisoteado, ele não tem a quem se agarrar e acaba desprotegido e desamparado. Como pais, nós nos esforçamos para não prejudicar a autoestima dos nossos filhos, pronunciando sempre palavra de bênçãos. Que nós venhamos pronunciar sempre palavra de bênção e nunca prejudicar a autoestima. Não, que nós venhamos elevar as autoestimas dos nossos filhos. Nós não venhamos criar filhos deprimidos. Está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos criar filhos que não são abandonados, são filhos estruturados na base, alicerçados em Cristo. Porque na verdade nós só não somos abandonados, nós somos filhinhos. Jesus ele morreu numa cruz para que hoje nós pudéssemos ser chamados de filho, para que nós viéssemos ter uma identidade de Cristo. Nesse quarto tópico nós vamos falar sobre o papel dos filhos, né? Lá no Salmo 128, o Senhor compara os filhos às oliveiras. A oliveira representa a unção de Deus, que é o que dá força à família para conquistar, pois o significado da unção com o óleo é que Deus pelejará por nós. Olha que maravilha, né? O filho é comparado à oliveira, é a unção, é uma força. E realmente, né, nós como os pais, às vezes a gente nem quer trabalhar, né? Mas a gente fala, não, eu vou por causa do meu filho. Eu vou porque eu tenho que dar coisas boas pro meu filho. E na palavra do Senhor fala que nós que somos maus sabem dar coisas boas a uns filhos. Veja lá Deus. Deus, ele supre todas as nossas necessidades diariamente. Então, assim, nós somos oliveiras, né? Representando a unção de Deus.
que nós venhamos ter essa força, né? Ter esse cuidado de Deus. De que vale alguém edificar uma casa se não houver quem possa habitar nela depois? Napoleão, apesar de todo o seu cuidado e dedicação nesse aspecto, não conseguiu criar uma dinastia. Milhares de pessoas ricas dariam a metade dos seus bens para ouvir o choro de um recém-nascido em sua família. Os filhos são herança de Deus. Por isso, se um homem morrer sem filhos, acaba ficando pela metade. Este homem que não tem filho, ele fica incompleto. Os filhos de Deus devem honrar os seus pais. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 16, diz: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Gente, esse é o mandamento que ele vem com uma bênção incluída, que é o filho que honra o pai, ele tem os seus dias prolongados na terra. Então honre seu pai. Ah, mas meu pai ele me maltrata, ele faz isso para aquilo. Não, não importa. De qualquer forma você deve honrá-lo. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não são bem-sucedidas e vivem pouco tempo deve ser o fato de não honrarem o Pai Celestial. E, em segunda instância, a perda da consideração e respeito às pessoas que Deus colocou como seus pais terrenos. Primeiramente, nós devemos honrar o nosso Pai Celestial, que é o Deus que está no céu, que deu nossa identidade como filhos de Deus, como herdeiros, estamos sendo herdeiros de Cristo Jesus. E, em segundo, respeitar os nossos pais terrenos, que Deus colocou aqui para nos dar instruções à terra. Lá, como quinto tópico também, lá em Efésios 6:1, Deus fala sobre a honra. Honrar os pais é um mandamento divino, que vem acompanhado de dupla promessa. Quais são as promessas? Você se sairá bem em tudo que fizer. E a segunda é que se prolongarão os dias. São dupla promessa. Olha que honra, que maravilha! Você honrar o teu pai, honrar a tua mãe e acima dos dois honrar o teu Pai Celestial, você terá uma dupla promessa. Tudo que você fizer prosperará. Em tudo que você fizer, você irá bem. Em tudo que você colocar as mãos, Deus vai abençoar. Você será próspero em sua vida. E o segundo, Deus prolongará os seus dias aqui na terra. Em Efésios 6:1, seja obediente a eles. Em Provérbios 1:8 fala: receba seus conselhos e ensinamento. Isso é o papel dos filhos para com os pais. Em Provérbios 10:1 fala: traga alegria às suas vidas. Nós, como os filhos, devemos dar alegria aos nossos pais. Em Provérbios 23:22 fala que nós devemos cuidar dos nossos pais na velhice. Em Provérbios 20:20 bendiga-os sempre para que o seu entendimento seja claro e sua vida resplandeça. Bendiga a vida dos seus pais. Então honre os seus pais para que tudo vá bem na sua vida. Honrar significa expressar nossa admiração, consideração, respeito, é dar louvor a Deus e às pessoas por serem quem elas são. E com base em Efésios 6:2-3, a honra não está condicionada a coisas boas que nos foram ou serão dadas. A honra não é dada somente aos bons pais, mas também àqueles que talvez não tenham sido. Não honrar é sinal de que não perdoamos os nossos pais. Implica desinteresse por uma vida abençoada ou pelo esforço em obter o melhor e em tudo aquilo que os pais talvez não tenham feito por nós. Então, independente de como têm sido seus pais, honre-os, porque a bênção recairá sobre você. Não importa como eles são, seja você a diferença. Pegue o que fizeram com você, não faça o mesmo, faça a diferença. Não seja mais uma multidão, seja uma bênção na vida das pessoas. Amém? Irmãos, se essa palavra edificou a vida de vocês, se vocês aprenderam alguma coisa,
passam também para outras pessoas, para que eles venham aprender qual é o papel do pai, qual é o papel dos filhos, sabe? Qual é o papel da mulher dentro da sua casa. Aqui nós estamos aprendendo a ser uma família com um propósito. E para a gente entender esse propósito de Deus nas nossas vidas, nós devemos aprender qual é o nosso papel, o que devemos fazer, como devemos ser. No próximo vídeo, nós vamos aprender sobre a cura interior da família. Nós temos que ser pessoas curadas, prontas para curar a próxima geração. Então, irmãos, eu espero você amanhã para mais um dia com Deus, assim, aprendendo a ser uma família com propósito. E hoje, como bênção, eu declaro na sua vida: você é um pai com boas instruções, você é um filho honroso, você é uma mulher com sabedoria, você tem uma família com propósito e estruturada na pedra angular que é Jesus Cristo. Irmãos, então fico com Deus. Tenha um dia abençoado e fica um beijão, um forte abraço e todos fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo. Amém.